Dani Golfieri conecta na área de novo, parte 2, essa entrevista imperdível. A primeira parte você acompanhou na semana passada com o querido Dr. Eduardo Silva, que segue aqui comigo, com muito mais informação sobre o cérebro. Vamos falar de prevenção, doutor, de saúde. Vamos falar de hábitos no nosso dia a dia que podem levar à degeneração no cérebro. Vamos falar do simpósio que o senhor organizou, maravilhoso, trazendo conhecimento para toda a região e para todo o país, né? Por que não? O senhor tem o seu Instagram, onde o senhor divulga tudo isso. Agradeço a presença do senhor e nosso papo segue firme aqui, com muita novidade. Agradecer a Biofarm, farmácia de manipulação, a farmácia que chegou já fazendo sucesso aqui em São José do Rio Preto, a unidade 1 em Olímpia, a Gigi Carvalho já de olho na prosperidade, que é São José do Rio Preto, trouxe a farmácia dela para cá, a Gigi que manipula em milhares de medicamentos por mês, com um laboratório que é referência. Foi aprovada e com louvor pela Vigilância Sanitária aqui de São José do Rio Preto. Hoje ela vende medicamentos para todo o país pela internet, até para outros países. A Gigi Carvalho, da Biofarm Manipulação, tem as fórmulas próprias para cabelo, unha, pele, skincare, tudo que você precisar em termos de suplemento e de vitamina. A Biofarm, qualidade garantida. Eu recomendo, vocês sabem que se a Dani Golfieri falou que tem qualidade, tem credibilidade, a Gigi está com a gente nessa proposta nova, em trazer informação de qualidade, informação relevante para o público de São José do Rio Preto, região, e também, por que não, para todo o país. A gente está na internet hoje. Isso é uma facilidade poder falar para todos os cantos, as pessoas que estão conectadas. Agradecer também a parceria da Emporium Store, que você deu esse look lindo para mim. Tati Acessórios, brilho também é necessário nessa nova fase, nessa mudança, nessa transformação. Quero agradecer também ao Lucas Sobradiel, nosso fotógrafo, que vai estar aqui registrando os melhores momentos da gravação para o meu canal do YouTube. E também agradecer a Carla Sarni, Gastronomia Saudável, que está cedendo gentilmente um brinde, um brownie. No último episódio foi um brownie fit maravilhoso que o Dr. Eduardo Silva recebeu de presente. Agradeço muito essa parceria de vocês. E sem falar no Lola Sound Studios, né? Eles arrasando nessa gravação. Tem a Paola Scaff, que tem uma voz maravilhosa. Gravação de áudios, de jingles, um estúdio de podcast super aconchegante para você. Essa parceria, então, do Lola Sound com a Dani Golfieri Conecta. Vamos começar? Ou melhor, vamos continuar, né, doutor? No primeiro episódio, as pessoas acho que tomaram um susto, porque a gente falou que o cérebro delas pode estar se degenerando sem elas saberem. É isso? É silencioso esse processo, doutor? Normalmente é silencioso porque uma analogia que eu faço e mostro para os pacientes, imagina um copo vazio e você cada dia você coloca uma gota. Não vai transbordar. E não transbordando, não está tendo sintomas. E quando transborda, muitas vezes pode ser no cérebro um Alzheimer, pode ser um câncer, pode ser um Parkinson, pode ser um acidente vascular cerebral, um AVC, pode ser uma esclerose múltipla, e isso é gradativo e silencioso. Por isso que no episódio anterior eu comentei que quando que nós devemos começar a ter cuidado com a saúde? É quando uma mulher se dispõe a ser grávida, se tornar a engravidar, então ela já tem que se cuidar do bebê. E até eu digo mais, está tendo vários trabalhos mostrando que quando as mulheres elas não se alimentam bem, se alimentam muitas vezes com droga, com álcool, com cigarro, ou mesmo com muita farinha, com muito açúcar, carboidrato de uma maneira geral, e elas não têm um nível de vitaminas, de ômegas suficiente, equilibrado, está aumentando muito o caso de autismo e déficit de atenção já na primeira infância. A gente tem tido muitos casos de autismo, inclusive era um tema que eu ia tocar aqui nesse segundo episódio com o senhor. Muitos filhos de amigas, pessoas conhecidas. Hoje a incidência aumentou muito. Era porque a gente não percebia ou porque aumentou mesmo? Isso o senhor verifica no seu consultório? Pela literatura e mesmo vendo pacientes, é porque, como eu falei, nem sempre as pessoas que se prontificam a engravidar, elas cuidam da saúde. E se elas não cuidarem, o risco ou o número de crianças que vão nascer ou vão manifestar autismo e déficit de atenção na primeira infância é muito grande. E isso está muito relacionado principalmente com alimentação
ingerida pelas mães. Isso já foi provado? Pesquisas? Isso tem várias pesquisas mostrando que aquelas crianças que são as mães desnutridas ou subnutridas, elas tendem a gerar mais crianças com síndrome do espectro do autismo e também o déficit de atenção. Pesquisas recentes, inclusive, Pesquisas doutor? recentes. É lógico que ainda não tem como comprovar. Medir, Por sim. quê? Porque não foi feita uma avaliação antes, E depois. durante e depois da gravidez. Mas a amostra há uma tendência a confirmar justamente esse número exacerbado que está acontecendo na atualidade e que há alguns anos atrás, eventualmente 20, 30 anos, você raramente sabia ou tinha notícia ou mesmo tinha contato de uma criança com síndrome do espectro autista ou com TDAH. E no caso, que alimentação essa mulher tem que ter? Na verdade, todos nós precisamos, né? Mas um cuidado especial, então, para as mulheres, antes até de querer engravidar. Justamente, precisa fazer uma avaliação para ver como estão os níveis das vitaminas, como estão os níveis de hormônios, como que está a nutrição dessas pessoas, como que está o nível de minerais e fazer uma correção antes de engravidar propriamente dito. De gerar a criança. Engravidou, o cuidado aumenta. Dobra. Por exemplo, ultraprocessados. Ultraprocessado tem pessoas, e principalmente jovens, que alimentam de 60% a 90% de ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São alimentos não naturais. Por exemplo, uma fruta, quando ela é ultraprocessada, ou mais ainda, uma bala, um biscoito, uma bolacha, ela tem muito pouco produtos naturais. E esses produtos, muitas vezes, além do excesso de carboidrato, eles têm gordura trans. E a gordura trans é altamente maléfica à saúde do ser humano. Saúde como um todo, porque inflama. Tudo que inflama faz mal. Foi o que você falou, açúcar inflama, farinha branca inflama. Tudo. Hoje está sendo descoberto e confirmado cada dia mais que todas as doenças, no fundo, são inflamatórias. Até um traumatismo crânioencefálico. Levou um soco, uma queda, um acidente, ele vai inflamar. Como você falou, as drogas inflamam, os medicamentos inflamam, o açúcar, a farinha inflama, e a grande maioria dos alimentos que não sejam naturais, como que contenha ultraprocessados ou mesmo gordura trans, eles vão inflamar o corpo. E isso a longo prazo é explosivo no nosso corpo. Porque aí vai causar a dor de cabeça, aquela enxaqueca que não cura. É isso. É isso. E cada pessoa tem um órgão-alvo. O que é órgão-alvo? Por exemplo, uma inflamação através de um alimento pode dar repercussão em uma pessoa em dor de cabeça, muitas vezes pode ser tontura, outras vezes pode comprometer a pele, outras vezes a tireoide, com comprometimento da produção de hormônios, outros pode ser o intestino, o coração com palpitação, com taquicardia, com arritmia, o estômago ou mesmo o esôfago com refluxo, com gastrite, com úlcera, constipação, diarreia. Então, cada pessoa tem um órgão ou com dermatite na pele. Tem um órgão que vai evidenciar que alguma coisa está errada. Que alguma coisa está errada. Esse órgão é um órgão que nós chamamos de órgão-alvo. E aí, o que tem que fazer quando esse órgão-alvo dá um sinal? Dá um sinal, é um alerta. Quando as pessoas elas negligenciam e, eventualmente, isso passa, tomam no mesmo medicamento ou elas fazem um certo regime, isso passa. Mas se elas não corrigirem, a tendência é voltar várias vezes e muitas vezes volta com maior intensidade. Quer dizer, um cuidado sempre, é uma atenção sempre com a nossa saúde. A gente esquece. Vivemos no piloto automático. Trabalhar, as pessoas só pensam hoje, é uma necessidade, pagar boleto. A gente vive para pagar boleto. Mas entre esse pagar o boleto e viver, a gente tem que ter a qualidade de vida.
Inclusive, o que eu comento com os pacientes, com as pessoas e nas minhas palestras, a doença é muito mais cara em termos econômicos. É só ver, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, pessoa que tem um Alzheimer. Hoje eu atendi também uma jovem, ela tem 26 anos e o marido dela sofreu um acidente de carro e ele está paralisado. Ele trabalhava, parou de trabalhar. Ela trabalhava, parou de trabalhar. Eles estavam construindo uma casa, tiveram que parar. Hoje eles moram na casa da mãe, ela fica full time cuidando, ela tem um filho, ela está assim, num burnout, numa exaustão mental, física, violenta, mudou completamente. Então, o dinheiro que elas estavam acumulando para terminar a casa, praticamente ela falou, vou ter que vender a casa, está vivendo de favores, entre aspas, de apoio dos pais para poder sobreviver. Quer dizer, o custo é muito alto também, quer dizer, muda, né? Muda tudo, é um ciclo, né? Muda todo o contexto. E com isso, além do contexto econômico, o contexto de sofrimento. Uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer. Hoje, por exemplo, câncer de mama em jovens de 25 anos já estão tendo câncer de mama. Por que, doutor? Tão jovens? Porque não respeita, é lógico. Tem a causa hereditária. A causa hereditária ou genética é muito pequena. Ela, muitas vezes, em estatística, representa de 5% ou eventualmente 10%. Mas mesmo que a pessoa tenha uma causa hereditária, o estilo de vida ou os gatilhos que vão manifestar ou não o desenvolvimento do câncer. É aquela famosa história, mágoa dá câncer? Mágoa, causas mal resolvidas causam isso mesmo? Causa. Por quê? Porque isso compromete o sistema imunológico. Uma pessoa com mágoa, ela vai produzir venenos que vão intoxicar o corpo. Por exemplo, aumento de adrenalina, noradrenalina, aumento de cortisol, e com essa mágoa contínua, ela vai chegar no momento de exaustão, e esses venenos, esses hormônios que deveriam ser naturais para auxiliar a pessoa, elas vão comprometer o sistema imunológico. Comprometer o sistema imunológico tira a guarda de vírus, bactérias ou de células que se transformam em câncer. Hoje, a cada momento, várias células, elas estão se transformando em células possíveis cancerosas. Só que, quando nós temos o nosso sistema imunológico sadio, ele vai lá e, através dos macrófagos, ou das células brancas, os leucócitos, dos linfócitos, eles vão lá, engolfam essa célula e acabou. Que seria uma reprodução anormal de uma célula. De uma célula. E isso acontece a todo momento no nosso corpo. A todo momento nós estamos produzindo isso. Quer dizer, a todo momento a gente está sujeito a ter um câncer. Desde que nós tenhamos um sistema imunológico ativo, sadio, a chance diminui muito pequeno, muito pouco, mesmo que nós tenhamos uma herança genética. Sim. Agora, doutor, o senhor tem uma visão bastante diferenciada na área da medicina, porque o senhor vê o paciente como um todo, né? O senhor é neurocirurgião. A gente estava até antes de começar o episódio. Quantas cirurgias o senhor faz ainda do cérebro por semana? Hoje é uma média de 2, 3 por semana. Eventualmente tem semana até 5, mas eu já cheguei a fazer 4, 5 por dia. No cérebro? No cérebro e na coluna. Difícil imaginar isso. Parabéns, porque, olha, não deve ser nada fácil. Agora, doutor, passando por tudo isso, o senhor tem uma visão diferenciada do paciente como um todo, apesar de mexer com o cérebro, que o senhor acabou de falar, por toda essa experiência que o senhor tem. Como é que o senhor chegou nesse ponto? Teve uma virada de chave na sua vida? Eu, logo depois que eu terminei a residência, eu trabalhava tanto, tinha tanto exaustão, tive várias crises de burnout, precisei internar com náuseas, vômitos, mesmo diarreia, por várias vezes, e alguns médicos que me atenderam, eles chegaram e falaram, não, você está precisando de um tranquilizante, você está precisando de um calmante, de um ansiolítico, portanto que eu trabalhava. E muitas vezes eu não me alimentava bem, nem sempre dava tempo de fazer atividade física,
não dormia muito mal e o excesso de estresse. Então, a confluência de todos esses pilares, esses fatores, me levaram a sofrer na própria pele, entre aspas, o burnout, que é uma exaustão completa do corpo. Sim. E depois de refletir muito, eu decidi a ser sadio. Eu, analisando, eu tive momentos quando aconteceu esses episódios, falando, eu médico, neurocirurgião, naquela época tinha 29 para 30 anos, falei, precisar tomar remédio, precisar ficar internado, então tem muita coisa errada. Então, a partir daí, eu comecei a despertar, comecei a estudar, a fazer muitos cursos, não só no Brasil, como no exterior, de qualidade de vida, medicina integrativa, cursos de xamanismo, curso de yoga, meditação, porque, inclusive, eu fiz 2 anos de medicina chinesa, eu queria entender, além da parte física, como nossa mente trabalhava, e com o conhecimento que eu fui adquirindo como neurocirurgião, eu associei isso e me tornei uma pessoa mais consciente e posso até dizer, Daniela, mais desperta para a vida. Foi um despertar mesmo, Foi um despertar. Que transformou sua vida. Com certeza. E hoje o senhor transforma a vida dos outros pacientes. Hoje eu transformo de uma maneira diferente. Antes eu transformava através de medicamento, transformava através de muitas cirurgias. Hoje, como eu falei no episódio passado, eu sou um desmarcador de cirurgias. Vários pacientes que me chegam até mim com já pedido pronto para operar, eu analiso, converso com eles, falo, na minha opinião, você pode melhorar sem a necessidade de cirurgia. E também sou tirador de medicamento, porque eu vou tirando os medicamentos que fazem malefício para o corpo como um todo e substituo por alimentos, por atividade física, por orientação de higiene de sono e por meditação e por orientações que a pessoa possa preencher a sua vida num estilo de vida saudável. Puxa, que bom. Agora, uma coisa que o senhor sempre falou, isso eu lembro lá do Globo Repórter, que as pessoas chegam às vezes no seu consultório sem memória, com pouca memória, e o senhor pergunta para elas, você nunca treinou a sua memória, né? Então, o que você fez pela sua memória? O senhor lembra disso? Lembro. Isso me marcou bastante. O senhor fala que a gente tem que treinar a todo tempo o nosso cérebro com coisas diferentes para fazer. A gente precisa sair do piloto automático, é isso? É isso. Por exemplo, muitas vezes eu oriento as pessoas, mesmo que elas ainda não tenham perda de cognição, de memória, ou quando está numa fase inicial, para todo esse estilo de vida, mas também para um treino mental. E muitas vezes falam, mas eu tenho doutorado, tenho isso, mas isso não leva a nada. O que adianta uma pessoa falar 5 línguas, 10 línguas e não fazer atividade física? Ela ser estressada, ela não dormir um sono restaurador. Não adianta nada. Há necessidade de um conjunto de atitudes, um conjunto de disciplinas para que a pessoa seja sadia. E aí é possível chegar longe. Possível chegar longe. E a grande maioria das pessoas, por incrível que pareça, e principalmente agora, depois do advento da internet, tem pessoas, Daniela, que não lê um livro por mês. Aliás, por mês não, por ano. Imagina, tem gente que nunca pegou um livro para ler. Nunca pegou. E é na leitura que a gente transforma, a gente aprende, a gente mexe com o cérebro. E precisa esse treinamento, o cérebro, fazendo uma analogia, igual ao nosso músculo. Se nós quisermos ter um músculo forte, um músculo que com hipertonia, com tônus razoável, com força, nós precisamos ter resistência. E qual que é essa resistência? Em termos intelectuais, em termos mentais, é leitura, fazer palavras cruzadas, mas só que não é só palavras cruzadas. Inclusive, eu mostro no simpósio várias dicas de neuróbica. O que é neuróbica? Exercício para a mente. Por exemplo, você que usa um relógio de pulso no pulso esquerdo, passa para o direito. Você que come com a mão direita, come com a mão esquerda. Mouse, que usa com o mouse com a mão direita, com a mão esquerda. Escovar os dentes, com a mão oposta àquela que você é dominante. Quando minha filha era bebezinha,
bem na infância, quando eu chegava para almoçar, ela, depois de muito treinamento, ela sentava no meu colo com 1, 2, 3 anos para almoçar comigo. Então, tinha 2 pratos, o prato dela de um lado e o dela e o meu do outro. Então, eu pegava com a mão direita, servia a boca dela, ela no meu colo, Sim. e com a minha mão esquerda eu servia a minha boca. Olha então, só. eu não tinha essa habilidade. É. E a partir do momento Estranho. que eu comecei a treinar, eu comecei a ter essa habilidade. E hoje, por exemplo, eu ainda escrevo no meu consultório, eu ainda não quis ir para o computador. Eu sei que talvez é mais rápido, porque eu escrevo com as suas mãos. Ninguém escreve mais com a mão. E antes eu não escrevia, eu comecei isso depois de adulto. Hoje eu escrevo com a mão esquerda e quando eu estou escrevendo, eu sou destro. Quando eu escrevo com a mão esquerda, eu estou treinando o meu hemisfério direito. Então isso eu estou fazendo um treinamento. E a gente vai pelo mais fácil, né, doutor? E ninguém quer mudar. E na aeróbica, por exemplo, você pode pegar um livro de cabeça para baixo e treinar a leitura. Você pode andar, isso eu faço principalmente na praia, de costa, andar Sim. de lado. Quando eu vou para o trabalho, eu procuro fazer caminhos diferentes. Isso nós fazemos novas conexões de sinapses no nosso cérebro. Isso vai fortalecendo o nosso cérebro. Uma musculação para o cérebro. Uma musculação para o cérebro, literalmente. Vamos fazer então agora um pouco? Vamos. Desafio? Uhum. O senhor já fez desenhos com aquarela na sua vida alguma vez? Já pintou quadros? Já. O senhor gosta de artes? Eu gosto, mas hoje eu não pratico. Mas Artes faz bem para o cérebro? arte todo hobby estimula o cérebro. Por exemplo, pintar aquarela, você fazer escultura, você tocar um instrumento, você fazer jardinagem. Então, tudo isso você está estimulando e, eu digo mais, são períodos aonde você vai para o seu interior, Foco. aonde você acalma, onde você faz uma verdadeira cortina um escudo do mundo exterior, aonde você está com você mesmo. Inclusive, as pessoas muitas vezes me perguntam qual é o melhor esporte para o cérebro. Eu falo, todos os esportes são bons, ou todas as atividades físicas ou exercícios. Só que, na minha opinião, é natação. Por quê? Quando você está fazendo jogging, correndo, mesmo na esteira, andando, quando você está jogando tênis, mesmo futebol, você dispersa a sua concentração. Na natação, se você desconcentrar, você morre afogado. Sim. Ou afoga. Quer dizer, o foco é completo ali. O foco é contínuo. Você e a água. Nunca tinha pensado nisso. Sensacional. Vamos então mexer, desconstruir Vamos. um pouquinho? Vamos incentivar as pessoas para a arte também? O material que eu trouxe aqui, eu gosto de vez em quando, eu vou lá, às vezes até para acalmar um pouco a mente, né? A gente vai... É um papel especial, que ele é mais grossinho. Aqui um para o senhor, um para mim também. Um pouquinho de água para a gente misturar os pincéis. E aí a gente vai conversando. Nossa entrevista vai seguir, viu? Uhum. O Guto está me ajudando aqui. Obrigada, viu, Guto? Dessa surpresa que eu estou fazendo. E a proposta do Conecta também, doutor Dani Golfieri Conecta, cada dia o entrevistado vai ser surpreendido aqui por uma tarefa diferente. O que o senhor acha disso? Não, isso é ótimo. Porque a gente aprende coisas novas e a entrevista continua. E o mais importante... Tem um paninho também, se quiser deixar o paninho, porque a aquarela suja. Ah, o meu rodinho eu peço depois, que tem uma técnica que eu uso, que é muito legal. Aqui, ó. O neuro... Hã? Aí o álcool depois a gente pega, que tem uma técnica com álcool também que eu gosto de mostrar. Vou deixar um paninho aqui pro senhor. Gente, é um neurocirurgião fazendo arte. Literalmente. E isso é só no Dani Golfieri Conecta. Parabéns pela inovação. Vamos inovar, eu gosto, doutor. Então vamos, o nosso bate-papo continua. Que tinta a senhora escolhe aqui? Depois de começar a pintar, o nosso bate-papo continua. Eu vou misturar aqui um azul. Eu gosto de jogar assim no papel, que é uma técnica que eu aprendi na internet. Depois eu mostro em detalhes para vocês. Aí é usar a imaginação, é o que o senhor falou. Eu estou fazendo isso aqui, o meu cérebro agora mudou o foco dele, né? E você vê que nós estamos conversando, nós estamos conectados no nosso trabalho aqui, na arte que nós vamos fazer. Sim.
E a atividade continua, quer dizer, a gente está exercitando os dois lados do cérebro. Dois assim, lados da criatividade e da razão. Tem isso também? Tem. Normalmente o lado esquerdo do cérebro, na grande maioria do mundo ocidental, é racional. Então, as pessoas, a grande maioria, só agem com a razão. Isso no ocidental. No ocidental. Enquanto no mundo oriental, as pessoas agem mais com a emoção. Emoção, eu falo em termos de criatividade. Tá. A gente usa menos, então, a criatividade. Usa menos porque isso é mais hemisfério esquerdo. E como nós somos muito racionais, acaba tendo menos imaginação, menos visualização do que você quer da vida, menos ver o conjunto das coisas. Quer dizer, a gente fica mais fechado no nosso mundinho. E deixa de ter a vida tão linear. Então a vida é uma espiral, ou sobe e desce. Não é uma vida circular. Não é uma vida circular. Olha só. Então, isso é mais dos orientais. Mais dos orientais. Por isso eles duram mais, têm mais saúde. Tudo isso? É porque eles conseguem dominar mais e controlar mais as emoções. A ansiedade, estresse. É menor entre eles? É menor as pessoas que meditam, as pessoas que se alimentam bem. Não é em termos de classe em si, é o que a pessoa faz, o que ela considera importante como estilo de vida delas. E isso vem da cultura, né? Dos próprios países E eles aqui são a gente mais estimulados, né? Sim. E aqui no Brasil, na cultura ocidental, é uma cultura mais materialista e menos espiritualista. E mais imediatista. E mais imediatista. A gente então, não tem... Isso tem uma grande influência. Olha que diferença. Guto, meu rodinho, cadê? Você já viu isso, doutor? Isso aqui eu aprendi na internet, tá, gente? É um rodinho. Você faz os pinguinhos. Não sei se eu vou colocar o álcool aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí você pega, assim, a tinta. E aí esse rabisco vai se desenhando. Aí você vai criando um desenho com ele. Tá vendo? Fica um desenho abstrato. Muito Gostou? bom. Já é um começo aqui da minha tela, ó. Sua jornada. Tá vendo? Aí você vai espalhando. E assim você vai criando, ó. Aí depois você pode pegar a água, misturar. São técnicas, né? Uhum. Enquanto a gente tá aqui, olha, o pensamento vai longe, porque na tela parece que... E uma coisa importante, mesmo nós estamos conversando, nós estamos sendo filmados, há um momento de concentração no que nós estamos fazendo. Sim. Eu tô aqui concentrada na minha tela. E com isso... com a mão esquerda é melhor ainda. Lá, e com isso nós deixamos as preocupações de lado. Sim. Nesse momento só sou eu e a minha pintura. Por exemplo, nesse momento eu acredito que nós não estamos pensando em filho, não estamos pensando em cônjuge, não estamos pensando em trabalho, em política, em política esporte. Muito menos. Então, praticamente nós estamos aqui absortos no que nós estamos fazendo. E, como eu falei para vocês, eu já estou fazendo com a mão esquerda. Olha só. E estou tendo a oportunidade justamente de treinar meu hemisfério direito. Já aproveita e já treina aí, doutor. Já estou fazendo a neuróbica. Cuidado para não confundir daquelas que vai beber. É que o álcool... a neuróbica tá aí, doutor, ó. O álcool, ele tem um efeito bacana, né? Você joga umas gotinhas, ele vai ampliando a cor. Isso também tudo que eu vou aprendendo na internet, eu vou vendo, tô sempre muito bom, você pode abrir já um ateliê de pintura. Eu comecei a pintar por conta do meu pai. Meu pai, que vivia muito estressado. Dani, vamos fazer um curso de pintura? Ele me levou e eu acabei me descobrindo, pintei alguns quadros, mas eu tô parada. De vez em quando eu vou lá e tenho uma ideia e faço. Eu gosto bastante. Inclusive, Dani, isso aqui é uma dica para as pessoas. Eu fico impressionado. As pessoas, por exemplo, que aposentam e são sadias, elas normalmente não fazem uma atividade física, elas não se dedicam a alguma esporte, alguma coisa nova, não se dedicam a um hobby,
a dedicação delas, de muitas, inclusive meus pacientes, é dedicar a ver internet e a ver televisão só. As famosas séries, que são viciantes. E não criam as conexões, né, doutor, que a gente precisa. Não criam. E com a oportunidade, com essas dicas que você, essa surpresa agradável que você nos trouxe, associado com o que eu estou falando sobre neuróbica. Então, treina com a mão esquerda, que a direita você já sabe. Já tomei uma bronca do doutor. Ó. Então, é importante criar essa oportunidade e sempre estar atento a essas mudanças. Não é assim, agora eu vou fazer. Eu procuro fazer com frequência. Disciplina. Muitas vezes eu sou com caneta nas duas mãos, eu escrevo um pouco com a mão direita e depois um pouco com a mão esquerda. Isso ele escreve normal com a mão esquerda? É muito ruim, tanto com a esquerda quanto a direita, mas o mais objetivo é o meu treinamento. Tá, entendi. É mais importante treinar do que deixar aquilo perfeito. Vou só concluir aqui com os rabiscos. Isso aqui vai para o abstrato mesmo. E assim a gente vai desenhando cores. E para ansiedade é bom também fazer isso? Mas é justamente isso. O que é ansiedade? A ansiedade nada mais é que você foca numa coisa externa. Você está focando, por exemplo, hoje está fazendo frio, hoje está calor. Você foca no time que está ganhando, o time que está perdendo. Você foca no político, você foca na economia, você foca nos problemas. Aqui, você desfoca. Você foca aqui, em você. No que eu vou fazer, no que eu estou fazendo. Então, isso é uma verdadeira terapia para a ansiedade. Então eu tô certa nas minhas aquarelas aqui da vida. Tá muito bem. E eu escolhi a aquarela recentemente por conta da tinta óleo. Eu acho muito forte o cheiro da tinta. E depois que eu descobri a aquarela, que eu nunca tinha pintado com aquarela, depois de muitos anos, porque foram mais de 20 anos sem mexer com tinta, eu gostei. Eu acabei descobrindo que é suave, a aquarela dá essa leveza e permite que secou. É como a nossa vida, né? Errei aqui, eu vou ali, eu tento consertar. E a vida nossa, acho que é um quadro inacabado. Sempre há tempo de terminar, né, doutor? É isso. Muitas vezes os pacientes me perguntam, doutor, mas eu já estou com 85 anos, com 90 anos, ainda dá tempo? Aí eu olho bem para ele, para a família dele e falo, enquanto você respirar, sempre há oportunidade, sempre há tempo. Sempre há tempo de aprender. Não aprender, mas de melhorar a saúde e a vida. Independente da idade. Sim. Porque há um conceito que passou dos 60, 65 anos, as pessoas agora vou encostar. Eu vou encostar, não vou trabalhar, não vou ler, não vou fazer mais nada. Aí eu pergunto, você está respirando? Tô. Então tem oportunidade. Sim, de mudar e jamais ficar parado. Jamais. A vida pede tanto da gente, tem tanta gente... A vida, na verdade, é dinâmica. Não tem assim, agora eu vou parar. Não existe isso. Quem fica lá sentado no sofá está perdendo tempo, né? De viver. Perdendo oportunidade de treinar. Como eu falei, oportunidade de fazer a neuróbica, oportunidade de acalmar a mente, de interiorizar. Por exemplo, imagina uma pessoa muito ansiosa, muito estressada. Só dela ver uma cromoterapia, o que é a cromoterapia? Várias cores, já acalma. Sim. Só dela focar no que ela vai fazendo, seja uma pintura abstrata ou não, ela foca no que ela está fazendo e esquece, como eu acabei de dizer, do mundo externo. Sim, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu até esqueci que eu estou na entrevista, viu? Porque... vou aproveitar para já criar uma obra. E precisa saber pintar? Não. Joga lá as cores, aprende, faça um curso se você gosta. Na internet tem muita técnica legal, dá para pintar com textura. Esses dias eu fiz um quadro com textura, ficou bonito. E depois que eu aprendi essa técnica do rodinho, eu adorei. E doutor, vamos falar do simpósio em alta performance? Vamos. O senhor criou, o senhor idealizou, nossas obras aqui já estão prontas. Vamos mostrar aqui para a câmera? Aqui. A minha tá aqui, olha lá. Em 2 minutos a gente rascunhou aqui. Agora do doutor, tá vendo? Que bonito. Vou guardar de lembrança, doutor. Vou guardar. Vale a pena. Opa. Sobre o simpósio, eu fui facilitador
durante muitos anos do Dr. Lai Ribeiro. Eu dava cursos para ele, dei 22 cursos aqui em São José do Rio Preto, baseado no material dele. Depois eu dei, durante muitos anos, fui facilitador da Susan Andrews, de Porangaba, biopsicologia, meditação, yoga, e depois Condor Branco, Free Mind, sobre um estilo de vida saudável, mente saudável. E com o conhecimento que eu adquiri nesses 3 níveis de ser facilitador, mais do que eu estudo, que eu leio, aprendo, e associado à minha experiência de vida, de ver pacientes, de conviver com muitas adversidades, com muitas mortes, com muitas sequelas, então isso me deu um conhecimento capaz de integrar tudo isso, a parte física, a parte emocional, mental, espiritual, de poder ajudar assim, um número imensurável de pessoas. Eu tenho isso como uma missão de vida, porque eu acho muito egoísmo você chegar numa fase da vida, ter um conhecimento solidificado. É lógico que cada dia eu estudo, aprendo mais, e não repartir isso para as pessoas. E nem sempre no consultório, numa consulta, eu consigo, é lógico, eu passo o básico. Vocês que me conhecem, normalmente eu falo procurar dormir bem, alimentação, controle do estresse e principalmente sono. Só que não dá para muito tempo para dar essas informações de uma maneira mais científica. Sim. E no meu simpósio eu consigo demonstrar tudo isso e mais, como o cérebro funciona e como você pode. Eu falo para os pacientes e para as pessoas no meu simpósio, independente de onde você estiver, você pode estar no fundo do poço, com os conhecimentos, com determinação. E se você aprender a sair da zona do conforto para a procrastinação e para a autossabotagem, você transforma a sua vida. E com isso eu tenho ajudado muitas pessoas a transformar a sua vida. Por quê? Porque eu tive experiência de transformar a minha. Então, e com a experiência que eu tenho na medicina e nos meus estudos, eu tenho uma capacidade de mostrar o que as pessoas muitas vezes não conseguem ver como leigo, e mesmo médico. Muitos médicos vão no meu curso, eles ficam assustados de tanta coisa que eles podem melhorar, quantas ferramentas eles podem usar para melhorar a vida deles. E o que é tão importante. Dia, como é que vai ser? Dá as informações aí para gente. O próximo vai ser no dia 25 de novembro, das 8 às 18h30, vai ser no Clube dos Médicos ou Sociedade de Medicina. Eles me perguntam, precisa ser médico? Não. Todas as pessoas que estejam interessadas em ter um autocontrole da mente, em melhorar a sua capacidade mental, melhorar o controle emocional, e também dou muita coisa de pitadas de como melhorar a espiritualidade. Corpo e mente andam juntas, a gente não pode esquecer disso. Com certeza. E muitas vezes, como nós falamos, entre o mundo ocidental e oriental, as pessoas, os materialistas ou só espiritualistas. E você precisa, inclusive eu até mostro, eu vou demonstrar aqui, como um pássaro. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Imagina um pássaro, se você bloqueia uma asa, ele não voa. Sim. E as pessoas que usam só o hemisfério esquerdo, elas podem até ter bens materiais, ter prosperidade. Só que as pessoas vão morrer de úlcera, vão morrer de câncer, vão morrer de AVC, de Alzheimer. E o importante é associar físico, mental, material, espiritual, e integrar o cérebro como um todo. Aí sim, você tem a capacidade de viver em alta performance, viver de uma forma de bons relacionamentos. O primeiro relacionamento que cada um tem que ter é consigo mesmo, e o relacionamento com as pessoas que te rodeiam, com o seu trabalho, com a sociedade como um todo, e principalmente com a tua família. Aprender a respeitar o seu corpo. Eu falo no simpósio, o nosso corpo, Daniela, é uma condição, um santuário. Se você não cuida do santuário, você vai cuidar de quê? Adianta ter prosperidade?
Então, financeira, olhar só o lado material, não. não adianta. Então, com isso, eu ajudo a integrar corpo, mente, material e espiritual. E com isso, um controle emocional, com saúde, com prosperidade e com vitalidade, com energia. Eu vejo no dia a dia um número de pessoas no meu consultório, nos UTIs dos hospitais de Rio Preto, principalmente na Faculdade de Medicina, Hospital de Base, que estão sofrendo por falta de colocar o conhecimento em prática. Conhecimento hoje é fácil na internet obter, mas o que precisa é parar com a procrastinação, com sair da zona de conforto e precisa parar com autossabotagem. Sim. E o nosso cérebro, ele foi feito para economizar essa energia, quer dizer, a gente tem que sair, porque no estado comum, para ele, está ali tranquilo. Existe isso mesmo? Não existe. Que é a energia que ele quer, pelo instinto da sobrevivência, economizar? O cérebro, como é o órgão que mais recebe energia, em torno de 20 a 23% de sangue, de oxigênio e de nutrientes. Então, ele trabalha muito. Quando nós estamos num trabalho mental, mais energia se gasta do que no trabalho manual, ou no trabalho físico. E o que o cérebro faz? Ele faz um mecanismo de condicionamento. Há uma tendência, então, sempre a pessoa fazer a mesma tarefa, na mesma hora, no mesmo jeito, porque o cérebro está economizando energia. O piloto automático. Piloto automático. Só que se não sai do piloto automático, você não cresce, você não evolui, você não espiritualiza e você não tem energia e muito menos vitalidade. E aí você vai passar pela vida, vai achar que viveu, mas não viveu, não experimentou a sensação de ter essa satisfação, essa qualidade de vida que a gente consegue ter unindo o espiritual e o material. E digo mais, muitas pessoas, elas praticamente todos vão deixar um legado, mas qual a qualidade desse legado? Eu só vim aqui para comer, para trabalhar, para ir no banheiro, para eventualmente divertir? Não, cada um, na minha opinião, a partir do momento que cria uma nova consciência, cria um despertar, deixar um legado não só para você, para a tua família e para a humanidade. É o tal do propósito de vida, que quando a gente encontra, hoje eu estava inclusive na CIP com as mulheres empreendedoras falando disso, a gente tem que encontrar o nosso propósito, que é o foco. Né? Quando você entra num ônibus, você pega um táxi, para onde você vai? As pessoas vão, mas não sabem para onde vão. E aí se perdem nessa vida, acabam indo e partindo sem... A roda vai girando. É muito fácil a gente entrar nessa roda da vida, alimentando tudo isso, né, doutor? Isso, inclusive, é muito importante para quem são pais e principalmente avós, porque uma criança, ela funciona como uma esponja. Até os 7 anos, tudo que é falado para ela, tudo que ela observa, ela tem como verdade. Por quê? Porque ela não tem ainda uma maturidade cerebral de questionamento. Sim. E quando ela não tem questionamento, isso fica sedimentado, impregnado, ele fica condicionado no cérebro. Ficando condicionado, às vezes uma pessoa tem 50 anos, ela está com aquele paradigma de quando ela tinha 6 anos, 7 anos. E a grande maioria dos traumas na criança até os 7 anos, inclusive durante o parto, durante a gravidez, elas ficam sedimentadas e ela sofre porque ela não conseguiu libertar uma criança ferida. Olha só. Isso é muito importante. Tudo isso faz a diferença. E quando a gente fala de equilíbrio de energia, o nosso corpo tem essa energia, o que transcende? O senhor, pela medicina, com esse outro lado, não olhar só o corpo físico, mas a gente tem uma energia na gente. Hoje, por exemplo, nós podemos ter alguns mecanismos de melhorar a energia. O primeiro é através do movimento, atividade física. Então, nós temos a capacidade de produzir endorfina, dopamina, mesmo serotonina na atividade física e um fertilizante chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele ajuda a formar, criar novas sinapses, inclusive fazer a neurogênese, formação de novas células. Isso com exercício. Com exercício. E com sono, também com ômega e com curcumina. Aí muito fala-se da curcumina. É bom a gente tomar, suplementar, mas só com orientação, doutor?
A curcumina, ela é um estimulante para esse fertilizante do cérebro, ele é um antioxidante e um anti-inflamatório. Na minha opinião, todas as pessoas deveriam usar. Em alguma dose específica? Aí depende muito de idade. Se for só para manter uma suplementação, um adulto de um peso aproximado de 70 quilos, em torno de 200, eventualmente 500 miligramas, dependendo da idade e se tem alguma doença, algum desconforto ou não. Olha só. E o ômega 3 também, fazendo esse papel, também, magnésio. Magnésio, praticamente, por isso que é importante fazer essa avaliação para ver o que realmente você está precisando. Mas tem alguns elementos da natureza, em termos nutricionais, que são fundamentais para que a pessoa mantenha uma homeostase, um equilíbrio no cérebro dela. Para terminar, só para lembrar que a gente falou já no episódio 1, que hábitos a gente tem que abandonar para evitar a degeneração do cérebro, para evitar Alzheimer, para evitar demência e outros tipos de doenças. Só para a gente lembrar. O que eu tenho que abandonar? Abandonar imediato, sedentarismo. E adquirir o hábito de fazer atividade física. Nem que comece com uma caminhadinha ali no quarteirão. Tem pacientes, Daniela, que me falam assim, mas doutor, eu não tenho dinheiro. Aí eu falo o seguinte, tira o sapato e anda dentro da sua casa para você não correr risco de escorregar, de ser assaltado ou acontecer qualquer coisa. Sim, então, não qualquer movimento. Qualquer movimento e todo movimento. Tá. A alimentação, tirar os pós, que é a cocaína, maconha, tirar açúcar, farinha, o leite, 2 xícaras de café no máximo por dia, porque acima de 4 xícaras, na Universidade Meridional na Austrália, eles observaram que as pessoas acima de 4 xícaras têm chance, durante 15 ou mais anos de uso de café, desenvolver demência. Nossa, tudo isso. Isso é dado científico da Universidade da Austrália. Então, no máximo, 2 xícaras de café. O ideal é 2 xícaras. E não pode ser o de cápsula por causa do alumínio. Tirar da cápsula alumínio. O outro fator é sono, como nós comentamos. É fundamental as pessoas dormirem 8 horas, crianças 9 e eventualmente até 10 horas. Hoje tem crianças que dormem 6 horas. Não restabelece a vitalidade do cérebro e do corpo só com esses níveis. Por exemplo, criança que dorme pouco, durante o sono não REM, que é o sono profundo, é produzido hormônio do crescimento. Então a criança não vai crescer direito, ela não vai regenerar as células delas. Quer dizer, o futuro vai ser um adulto que já vai entrar na fase adulta com um problema muito maior. Com certeza. Uma chance maior. Uma chance maior. E um dos maus do século são os transtornos mentais, aí incluído ansiedade, estresse e depressão. Aprender a ter autocontrole através de atividade física, de pintura, de um hobby que a pessoa escolha, um hobby, exercitar um outro lado. Fazer anaeróbica que nós comentamos, yoga, tai chi, meditação e banho de natureza. Isso é bom. Banho verde. Eu sei que os japoneses chamam de banho verde. Estar só no meio da natureza já faz a gente... onde tem árvore, tem floresta, aumenta a concentração de íons negativos, que nos dá energia. É como se o prana os indianos. E também tem fitocinas. Fitocinas são essências liberadas pelas plantas. O cheiro. Esses são cheiros os óleos são essenciais. E são revigorantes. É o banho verde. O então, banho verde. Vai lá no meio da floresta, no meio da mata, fica ali, respira. E o mais importante, não tão mais importante, mas tão quanto importante, sentar, meditar. Quanto tempo, doutor? Meditação por dia? O ideal, 20, 30 minutos de manhã, 20, 30 à noite. Quem não quer dedicar esse tempo, eu também falo, começa com 1 minuto. As pessoas falam, eu não consigo, começa com 1 minuto. E aí tem que fazer o quê? Não pode pensar em nada? Fechar os olhos, o ideal. Tem vários tipos de meditação, mas... então vamos lá, fecha o olho e eu faço o quê? Fecha os olhos, mantém a coluna ereta. Pernas, se você estiver sentado e souber, você pode cruzar as pernas, posição de yoga, mas não necessário. Se estiver na cadeira,
com as pernas eretas, respirar lenta, profundamente. Vai vir pensamentos. Cada vez que vier um pensamento, volta para a inspiração. Concentra na inspiração, expiração. Colocar a língua no céu da boca, aí faz um fechamento do nosso circuito energético. Isso eu não sabia. E foco com o olho interno aqui nessa região da glabela, que é entre as sobrancelhas, que é onde tem o terceiro olho. E com isso você vai tirando o foco do exterior e voltando o foco para o seu interno. Quer dizer, só esse tempinho que a gente já dedica já faz a diferença, né? Tá vendo? Até eu tô falando mais calma. Acalma. Faz a diferença, aumenta a energia, aumenta a cognição, o foco, memória, concentração, planejamento, diminui o julgamento, melhora a empatia, melhora a compaixão, melhora a amorosidade e te deixa em paz de espírito. Não tem jeito melhor de terminar a parte 2 do podcast. Depois desse relaxamento, um pouco que eu fiz, a gente já sente a diferença mesmo. Com certeza. A energia muda, tudo muda. E começar um pouquinho, a gente esquece. Mas acordou? Faz lá 1 minutinho ou 2 à noite. Tenta. É disciplina, né, doutor? E não procrastinar. Criar uma disciplina se a gente quiser chegar longe. Chegar ao 100. Passar do 100. Nem só isso, Daniela. Aonde eu falo com os pacientes, não importa o tempo que você vai ficar aqui na Terra, é importante você ter saúde, qualidade de vida e principalmente você ter cognição, você conhecer as pessoas, você ter capacidade de relacionar e de viver bem. Muito bom. Doutor, eu agradeço demais por ter dividido esses conhecimentos com a gente. O Dani Golfieri Conecta agradece muito, muito. Foi uma honra para mim receber o senhor. Fica lá o convite, então, para o simpósio, dia 25 de novembro, no Clube dos Médicos. Para se inscrever, entra lá no seu Instagram. Instagram Cérebro em Alta Performance, tem a conexão para inscrição. Isso. Sigam, então, o doutor, que ele sempre traz, ali tá na tela o endereço para vocês, do Instagram, da inscrição. E assim a gente termina o Dani Golfieri Conecta 2, trazendo o segundo episódio com o doutor, trazendo tanta informação, tanto conhecimento. Muito obrigada, doutor, e que a gente possa pintar muitos quadros na vida, né? A vida é uma obra inacabada, sempre tem algo para fazer, e que esse algo que a gente ainda tem a fazer, que seja bom, que seja para o bem, que a gente consiga transformar vidas. Esse é o seu propósito. O meu, acredito também, transformar vidas através do que a gente possa divulgar e trazer. Eu te agradeço pela oportunidade, pelo convite, foi uma honra participar aqui com você nesses 2 episódios e cada um possa semear primeiro dentro e depois ajudar a semear um mundo de saúde, um mundo de paz, um mundo de conquistas. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Até a próxima. Até.